7 casos constrangedores, muito constrangedores na música que foram uma vergonha alheia ou uma briga feia. Mas isso na opinião dele, não na minha. O mundo da música tá cheio de momentos muito constrangedores e embaraçosos, como por exemplo o dia que a esposa do Gene Simmons saiu de uma entrevista bem no meio, porque a pergunta na mesa era sobre quantas mulheres o Gene Simmons já tinha dormido. My back is good, my schmeckle not so much. That's very nice of you to joke about. It's a joke. Where are you going? What are you doing? She's so done with you. Ou quando a Fergie do Black Eyed Peas tava apertada e decidiu se aliviar bem em cima do palco mesmo. You urinating on stage. Yeah. Talk about it. What the fuck was that? Was that a real thing or was that just like some bullshit? Oh, I mean, gosh. Did you have to use the bathroom? Yes, Shit got crazy. I had to. But wait, it was an accident? It was, jeez, this is the most unattractive moment of my life. I mean, Pô, coitado, velho. Do Metallica decidiu enfrentar sozinho um novo formato de música chamado MP3, que o Napster tornou bem popular no início dos anos. Isso aí é muita coisa, velho. Didn't steal my music. Whoa, we're not stealing, okay? We're just sharing with each other, you know? Bom, vida pública pode ser um pouco constrangedora de qualquer forma, né? Com certeza. Você se tornar uma pessoa pública já é complicado, porque qualquer vírgulazinha que você faça, você tá mostrando pra todo mundo o que você tá fazendo. Então, se você fizer merda, você vai mostrar a merda que você fez. Basicamente é isso. Não dá pra esquecer do Neil Young. Afinal, nem todas as brigas acontecem entre pessoas ou bandas. Às vezes, elas acontecem entre pessoas e plataformas. No caso aqui, a maior plataforma de streaming do mundo. A briga do Neil Young com o Spotify começa com o Joe Rogan. Ele que já foi muito mais conhecido por ser um comentarista do UFC e hoje é basicamente o pai de todos os podcasts de mesa. Ele foi muito criticado durante a pandemia porque aparentemente ele estava difundindo muita desinformação sobre Covid-19 no Joe Rogan Experience, ou deixando seus convidados fazerem isso. Essa polêmica aconteceu alguns anos depois de que o Joe Rogan Experience fez um contrato de exclusividade com o Spotify, levando muita grana no processo. Não, sério, imagina só, você tem o podcast mais bombado do mundo e uma empresa pede exclusividade. Imagina o quanto você cobra pra fazer isso. Muito! Achou que o Spotify não estava fazendo o suficiente para impedir o Joe Rogan ou os seus convidados de fazerem confusão na cabeça das pessoas. E claro, um desses foi o Neil Young. Ele, que é canadense, usando a moeda que tinha, ameaçou tirar todo o catálogo dele do Spotify se a plataforma não tirasse o Joe Rogan de lá. Bom, nessa queda de braço aí de relevância e dinheiro, vocês imaginam o que aconteceu, né? É claro que o Spotify não fez nada. E quando eles não tiraram, as músicas do Neil Young foram removidas de lá. So these people were distressed by the fact that Spotify was doing this misinformation with some show they had, and I Gente, to it, and I said, and they were saying he purposely is saying this stuff that he knows isn't true about COVID, and people are dying, you know. And I just called up my management and said, we're out of there, you know, get me off, and we'll be fine. They were a little shocky because they all know the numbers and everything, but who cares? You know, who cares? But the way I look at it, that just turned me off, and I made an instant decision. I didn't think about it at all. I said, just take my music off. We don't need it. I've got all these other places, and it sounds better at the other places. Why would I want to keep it on Spotify when it sounds like, you know, a pixelated movie? Fora... Tá, beleza, o cara faz o que ele quiser, ele tira a música dele lá, se ele não gosta, ele não gosta. Mas a questão é o seguinte, porra, é um podcast. Um podcast não é um jornal, ok? Um podcast não sendo um jornal, você não pode acreditar no que tá acontecendo lá, tá ligado? É um podcast, caramba. Não é um jornal nacional, não é um jornal da ONU. Se tem informações que precisam ser passadas, você vai a uma fonte confiável. Não na porcaria de um podcast, velho. Ai, fazer problema num negocinho desse tamanho. Tudo bem, tá passando informação errada? Não. Se a pessoa vê um negócio num podcast, pô, será que isso é verdade? As pessoas não têm mais capacidade de perguntar se é verdade, de correr atrás, de pesquisar, de saber o que realmente é. Se falou na internet, é verdade. Pô, pelo amor de Deus, velho. Até parecer que o protesto dele foi fraco perto do tamanho do podcast do Joe Rogan, mas isso aí acabou inspirando muitas outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E isso foi interessante porque gerou uma conversa sobre o significado
significado e qual é o papel do Spotify no mercado e as suas ações. Foi uma atitude muito corajosa, na verdade, e o mais legal foi justamente gerar esse debate sobre o Spotify. Aliás, eu tô preparando aqui um documentário sobre como o formato e a plataforma do Spotify estragou a música pros músicos e para nós consumidores em vários níveis. Se você acha que essa ideia é interessante, se você gostaria de assistir, deixa aí nos comentários pra mim. Se a briga do Neil Young foi mais um protesto do que um constrangimento em si, quando o assunto é Ron James Dio, as coisas podiam ficar bem embaraçosas. Em uma de suas inúmeras entrevistas, o Dio foi perguntado sobre a altura dele em uma pergunta que parecia muito mais uma retórica. Porque logo depois da pergunta, o cara já veio afirmando, pô, mas você é meio baixinho, né? E aí acabou que claramente o Dio ficou muito ofendido com essa pergunta, que mais parecia uma afirmação, né? E respondeu com muita ironia que ele tinha, na verdade, o que parecia ser por volta de uns 2 metros de altura. Ele ainda continuou sendo bem irônico, dizendo que não estava acreditando que o cara não tinha percebido a altura dele. How tall are you? You're pretty short, huh? No, I'm actually 7'9". You look so short. I can't believe that you didn't realize that. You always seem so much bigger. Not short, so don't me off or you won't get a good interview. Gente, é só a altura. O Dio ainda tentou consertar dizendo que ele sempre pareceu maior e tal, mas o Dio ficou super ofendido e afirmou que ele não era baixo e, portanto... Gente, o cara ficou ofendido porque achou que ele era mais alto. No fim das contas, ele ficou assim muito irritado e disse que o cara tava mandando muito mal e que por isso, se ele quisesse levar uma surra, o Dio ia ficar bem feliz em fazer isso. No, I'm not saying that it's a bad I was thing. short. That pisses No, me but off right away. how old are you anyway, Rodney? Ronnie. Ronnie? Yeah. Não, ele tá fazendo de palhaçada, velho. Anyway, look, if you want me to beat the out of you, I'll be more than happy to. No, I don't want you to. Let's just clear the room and I'll kick your ass for it. That's what you Gente. No, I don't want that. I just... Não, o cara tá fazendo de palhaçada já. Tá fazendo pra fazer cena. Poucas ideias, mano. Ele terminou essa entrevista dizendo, ó, beleza, vaza, some daqui. Outro cara que é poucas ideias também é o lendário Brian May, guitarrista do Queen. Ele perdeu a paciência uma vez numa entrevista em um canal holandês. Assim, na real, os caras já deram azar porque pegaram o Brian May num dia que ele tava muito da pá virada, com muito mau humor. E aí, ele já deixou avisado assim que ele chegou, dizendo que ele não tava fazendo aquilo por escolha própria, que ele não queria decepcionar as pessoas que estavam ali, mas que realmente ele precisava dormir. Yeah, I would not be doing this out of choice. I just don't want to disappoint you guys, that's all. I mean, really, I need to sleep. Aí tudo desandou quando o repórter tentou mostrar pro Brian May uma gravação de alguns estudantes de lá tocando uma música do Queen. A filha do problema bem na hora de mostrar pra ele, o que acabou tirando uma reação bem irritada dele. Aí ele falou, vocês querem fazer uma entrevista aqui sobre o show ou o que tá acontecendo aqui? Porque realmente isso aqui tá me parecendo uma perda de tempo, né? Listen, do you want to do an interview about the show or what we're doing? Because this is really wasting time. Okay. You know, I'm sorry to be difficult, but you sure you want to do this? Listen, we have like 3 minutes left. If you want to do an interview, but I don't want to be watching bits of tape. It's ridiculous. Look, I'm sorry. It doesn't work. I'm sorry, guy. É, cara, tirar uma boa noite de sono de uma pessoa pode fazer descobrir um lado bem obscuro dela. Quem ia imaginar esse senhor irritado desse jeito, não ficando feliz por ver criancinhas cantando Queen? Outra coisa que te irrita tanto quanto ficar sem dormir, ficar sem dormir. O pior... Pra mim, pior do que ficar sem dormir é você estar dormindo e não dormir o suficiente e ser acordado. Isso é pior. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Não dormir é ruim, mas você estar dormindo e ser acordado é muito pior. O chamado da natureza quando ela vem. Se você tá apertado, meu irmão, é bom você resolver isso. A Fergie do Black Eyed Peas passou por um momento bem constrangedor ainda no palco em um show em São Francisco em 2005. Os caras estavam muito atrasados pro show e a coitada não teve tempo nem de ir no banheiro antes de subir ao palco. Na época a Fergie tinha uns 39 anos e com certeza se ela pudesse, ela teria feito um pit stop rápido antes do show. Ela acabou dando uma entrevista em um programa chamado April in Morning da Rádio Hot 97 e disse que obviamente isso aí não acontece o tempo todo, que tudo foi por causa do atraso. Eles estavam dirigindo na rodovia e era trânsito de sexta-feira, por isso eles foram direto pro palco e já tiveram que começar o show na mesma hora. Durante o show a Fergie tava correndo, pulando e aí começaram a cantar Let's Get Started. Ela acabou se empolgando, correndo pelo palco com toda aquela adrenalina e aí rolou sem que ela pudesse controlar. Óbvio que ela não queria que isso tivesse acontecido. Ninguém quer, né? I was driving down the freeway, it's Friday traffic, San Diego, get on stage, we have to start the show, I'm running on, and I jump and let's get retarded, now let's get it started. And it gets started. I get crazy and I jump and I run across the stage and my
adrenaline was going, and gosh. Did it all come out? Was it a full going? Did you just let go? No, it's... Tadinha, velho. Deve ser uma merda ter que explicar isso. A calça dela acabou ficando marcada e apesar do esforço dela pra fingir que era suor, ela acabou tendo que confessar o que realmente tinha acontecido. Tá vendo, cara? Esse corre de show é pesado pra caramba. Olha a situação que a pessoa é colocada. Quando você tem uma página inteira no Wikipedia só pra registrar suas brigas com outras pessoas, talvez seja a hora de fazer uma reflexão e se perguntar, cara, será que sou eu o problema? Esse é o caso do Fred Durst do Limp Bizkit, que coleciona várias... Meu Deus do céu, olha quem é. Slipknot, com Insane Clown Pose, Eminem e outras pessoas. Sério, vai na página dele do Wikipedia pra você ver. Uma das rivalidades mais engraçadas dele é com Creed, que começou ainda lá nos anos 2000. O Fred Durst começou a esculachar o Scott Stapp, chamando ele de egomaníaco e outras coisas do tipo. Uma vez, as duas bandas se encontraram em um evento em julho daquele ano, e aí o Scott Stapp devolveu as ofensas durante o show do Creed. As duas bandas até hoje continuam se alfinetando. Um dos membros da equipe do Creed chegou até a entregar pro Fred Durst um manual autografado de controle de raiva ao vivo na televisão. O Scott Meu Deus! o Fred Durst para uma luta de boxe beneficente que o Fred surpreendentemente se recusou a fazer. O mais engraçado é que o Fred Durst apareceu em vários eventos de WWE ao longo dos anos e se meteu em muita confusão. Logo, a gente imaginava que querer entrar pra uma briga era café da manhã pra ele, né? Não, ele só tava arrumando confusão, velho. He claims all this spirituality, this super killer guy. He doesn't give a damn about any of his fans. He ignores everybody. And you walk by his dressing room, his people, they look at you and they go, "You do not approach the band. You do not talk to the band. You do not look at the band." And you're just like, what is the deal with this guy? They had one of their runners or one of their errand people go get a anger management control book and they signed it to me with a biblical thing on the top of it. And Mas não foi o que aconteceu. O Napster, quem reclamou naquela época era feliz e nem sabia. Quando foi lançado era mesmo. 2009, esse aí era um serviço de compartilhamento de arquivos que Meu Deus, eu tô velha. Caraca, velho. Eu falo que lembro do negócio, aí ele me fala que a parada é de 99. Porra, estraga, joga a idade lá embaixo. Lá em cima do cara. Ai, dura tanta a idade da gente. Puta merda. E milhares de horas de música de graça. Tudo isso era bem esquisito pra época, mas quando você podia ouvir a nova música da sua banda preferida sem precisar comprar um CD, rapidinho todo mundo se acostumou com essa parada. Claro! Teve um cara que se importou e se importou muito, tá? O nome desse cara era Lars Ulrich, que tocava numa banda chamada Metallica. Ele ficou pistolaço e pegou pesado com o Napster depois que a discografia inteira do Metallica foi encontrada no site deles. O Lars e o resto da banda processaram o Napster, acusando eles de violação de direitos autorais graves e extorsão. E assim, né? Não dá pra tirar também a razão dos caras, porque eles meio que legalmente estavam certos, né? Estavam certos. E essa era uma viagem só de ida e que o mercado fonográfico ia mudar pra sempre, alterando completamente como tudo funcionava graças a esse primeiro passo. E tem gente que acha que o cinema também não vai passar pela mesma coisa. Pode acontecer, tá? Mas esse aí é um outro papo pra um outro assunto. Aliás, você conhece o meu canal de cultura pop? Ele se chama Mas Isso é uma Curiosidade e lá eu falo de cinema, televisão, cultura pop, nostalgia. Vale demais a sua inscrição se você gosta de vídeos tipo esse aqui. Se inscreve lá. Mas voltando, no final das contas, esse processo do Metallica e a pressão que foi ficando cada vez maior da indústria da música levaram o Napster a fechar as portas de vez. Isso aí na época gerou muita polêmica, porque houve algumas bandas que apoiaram o Napster, então ficou aquela coisa bem constrangedora das bandas brigando publicamente, né? Entre elas, o Motley Crue foi uma que entrou nessa briga aí com o Lars, porque o Nick Six na época comprou a briga do Napster. Assim, não necessariamente do Napster, mas com o fato de que alguns fãs estavam tendo um acesso a músicas dos caras que antes eles não podiam ter por causa da mídia ser comprada. Isso aí gerou uma discussão. Isso é complicado. Aliás, isso aí é uma discussão até hoje, né? Sobre o quanto que a música se tornou acessível graças ao MP3, ao download, ao digital, né? Mas também tem a controvérsia sobre o direito autoral dessas músicas. E acabou que assim, muitos artistas ficaram de um lado e muitos ficaram de outro. E no fim das contas, a gente sabe o que aconteceu, né? Spotify que eu diga aí. That's fucking rich, man. So where was I? Oh yeah, all you post-pubescent boys who have bought like our albums and our t-shirts and our concert videos and t-shirts, good. Yeah, t-shirts. You loyal fans who like bang your heads at our concerts and pay like $200 for a ticket, $20 for like a CD. Só que assim, né? Depois que o Napster deu o primeiro passo, outras pessoas decidiram que dava pra fazer
fazer aquilo de um jeito legal, sem abusar dos direitos autorais. E um desses caras foi o Daniel Weck, que veio logo depois com a ideia de criar um catálogo de músicas online chamado Spotify. E aí, o Lars não teve mais o que fazer. Em poucos anos, todas as bandas se viram obrigadas a fazer parte desse jogo ou cair no ostracismo. É porque é complicado, cara, porque eu fico dividida em relação a isso. Eu gosto de ter a mídia física, sabe? Eu gosto de ter contato com o material. Igual livro, mangá. Eu não sou de ler na internet. Se eu não tenho encadernado, sabe? Eu não consigo ler. É difícil eu ler alguma coisa na internet. Agora, música, você pega aqui o celular, cara. Põe a música no celular, baixa ali a música. Sabe? É complicado. Direitos autorais é uma coisa muito complicada. Hoje você acha qualquer merda no YouTube, no Google. Aqui passo. Aqui que custo? Não sei. Hey, fat boy. Do you know who you are? You know what? Maybe I wouldn't have to whore myself out if you kids didn't steal my music. Whoa. We're not stealing, okay? We're just sharing with each other, you know. O Kiss é uma banda que ficou muito conhecida, entre outras coisas, por fazer parte de todo aquele ciclo de bandas do glam rock que curtiam muito as suas groups. Era tanto amor que o Gene Simmons em entrevista chegou a dizer que foi pra cama ao longo da vida dele com mais de 5.000 mulheres. Só que o nosso querido baixista do Kiss é casado há mais de 40 anos com a modelo Shannon Tweed. Ou seja, se você fizer as contas aí, você vai notar que boa parte desses números devem chocar com o casamento dele. Óbvio. Foi uma situação bem constrangedora quando ele e a esposa foram a um programa e a apresentadora começou a perguntar pra ele sobre quantas mulheres ele já tinha dormido. How's your back, Jane? Mas a apresentadora também é uma filha da mãe, né? Porra, precisava perguntar uma coisa dessa pro cara com a mulher do lado, velho. A mulher tá do lado. Você pergunta uma merda dessa porque você quer confusão. My back is good, my schmeckle not so much. A moça começou com uma pergunta de duplo sentido, perguntando sobre as costas do Gene Simmons, que devolveu a pergunta dizendo que as costas dele estavam bem, mas que as coisas dele lá embaixo nem tanto. Ou seja, ele quis dizer que a ferramenta dele estava bem usada. Bastou essa piadoca de tiozão enfadonho para criar um climão pesado, que foi tão forte que fez a Shannon sair da entrevista na mesma hora. A culpa da revolta dela na apresentadora, que devolveu dizendo que não era para jogar isso nela. Afinal de contas, essa culpa aí, ela não carrega, né? That's very nice of you to joke about. It's a joke. Where are you going? What are you doing? Rude. She's done with you. It's so rude for you to joke about it. I was just joking because she's a comedian. Here, be back on. Thanks for the question. I'm sorry. You're blaming it on me? Don't put this on me. This is all yours. You did the entire setup. Please come back here. No, you joke about it, and it's not funny. Well, I'm trying to make you feel a little more comfortable. So it's possible that she's done with you, Jane. How do you feel about it? Well, I hope not. You hope not. Please come back. Shannon, you want to come back? She doesn't. She's mad. She's mad. Good setup, Joyce. Don't blame me for this. No. So it's not a pretty... Shannon, come back. Ficou um climão, né? Óbvio que ficou. Casado com Gene Simmons não deve ser fácil. Nem foi um momento bem constrangedor pra todo mundo, inclusive pra quem tava lá na hora. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Esses foram só alguns momentos constrangedores da música e tem muitos outros, hein? Lembrou de algum outro que eu não falei aqui? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu! Fica alto pra caramba esses vídeos desses meninos, cara. Eu perdi o fio da meada, mas tá tudo bem. Pô, mas eu não gostei não. Se a apresentadora realmente perguntou de quantas mulheres o cara levou pra cama, é sacanagem perguntar isso na frente da esposa dele. Mas isso aí é, como ele diz, na minha opinião, merda de trocadilho. Dá like.